2 semanas atrás. Agora a gente recebeu do Jefferson, pastor. Aí o Jefferson fez uma pergunta bastante interessante e, olha, sinceramente, eu não ouvi ninguém respondendo essa pergunta muito recentemente na minha vida cristã. E eu conheço bastante gente que eu acho que essa pergunta vai identificar, pastor. A pergunta Maravilha. dele é: gostaria de saber se Deus, nos dias de hoje, fala conosco através de sonhos. A gente sabe na Bíblia, por exemplo, só pegar José aí, a gente já tem, né, pano para manga para falar de sonho, muita coisa. Mas Deus ainda utiliza de sonhos, pastor, nos dias de hoje? Como que é isso? Como que Vamos o lá. pastor poderia responder essa pergunta aí? Então, eu vou assim, muito obrigado, Jefferson, Priscila, a menina e os meninos, louvado seja Deus, estão todo mundo bem, saúde, recuperado, glória a Deus, né? Amém, Então, glória a Deus. brigadão pela pergunta. A igreja, ela se posiciona basicamente de duas formas. Existe um segmento da igreja que diz que não mais, né? Uhum, E isto não acontece mais, né? E existe um outro segmento que sim, né? Que ainda acontece, que sim, ainda acontece. Então, nós temos dois extremos, o que eu percebo, assim, Henrique, com todo o carinho e com todo o respeito aos os dois posicionamentos, eu acredito que essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que a Escritura Sagrada, ela fala algo muito precioso, né? Hebreus vai falar que deixa muito claro que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos uhum, pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, uhum, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, o qual também fez o universo, né? Quem é o Filho? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, uhum. sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então, eu gosto de tratar este assunto sobre o prisma de dois eixos. O eixo ordinário, de como, né, esse texto vai mostrar para nós, como é que Deus fala hoje, qual é o meio ordinário, qual é o meio decretado, né, nós podemos assim Uhum, dizer. A Escritura aqui vai dizer que Deus nos fala hoje através da palavra, uhum, que é Jesus. uhum. Jesus é o Logos eterno, né? Sim. Então, assim, primeiro, a fonte ordinária, primária, para eu saber o que é que Deus está falando, o que é que Deus tem para nos dizer, é a Escritura Sagrada, ok? Uhum, Então, nós temos esse ponto. Agora, o que acontece? Porque aí é que vem o grande detalhe. Pastor, e quando eu tenho sonhos, ou alguém vem e diz que sonhou comigo? Esse é o grande ponto. Esse que é o grande ponto. sim. Então, novamente, eu subordino tudo à palavra. O que eu faço? Quando eu tenho um sonho, ou quando alguém sonha e vem contar alguma coisa para mim, quando eu estou, inclusive, envolvido no sonho, eu passo este sonho na peneira da palavra. Uhum, Você entendeu? perfeito. Eu passo este sonho na peneira da palavra. Então, por quê, Henrique? Porque eu vou pegar um exemplo, né? Eu já teve situações de pessoas que chegam para outras pessoas e ficam assim: olha, eu tive um sonho com você, né? E neste sonho, sei lá, Deus estava fechando uma porta de caixão, ou você, isso, aquilo, outro, tal, tal. E aí eu começo a ficar um pouco preocupado, porque o Espírito Santo de Deus, a missão dele é consolar, né? Então, se de repente Deus está me dando sonho, está me dando revelação,
ou dando para alguém, etc. Para eu causar tormento na vida das pessoas, eu preciso tomar cuidado, né? Sim. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importantíssimo é assim, quando eu tenho sonho, por exemplo, alguns tipos de sonho que envolve pesadelo ou coisa parecida, ou sei lá, qualquer coisa dessa natureza. Quando eu acordo, eu oro, falo, Senhor, que o Senhor é soberano, o Senhor coloque as tuas mãos, né? O Senhor vá à frente, etc, etc e tal. E eu avalio se aquele sonho passa pelo crivo da Escritura Sagrada. Passa pelo crivo da Escritura Sagrada. Vou dar um exemplo que eu conheci uma vez, da história. Tinha uma irmã que ficava, de uma outra denominação. Uhum. Ela ficava indo quando encontrava um homem recém-convertido, que a esposa não estava na igreja, ficava falando assim para ele, olha, eis que o Senhor, né, me mostrou em sonhos que aquela mulher que você está em casa, ela não é a sua eleita, Deus vai preparar uma eleita, aquela coisa toda, né? E aí, um pastor, conversando com ele, porque ele foi conversar, recém-convertido, ele pegou e disse assim, falou, irmão, fica tranquilo, esse sonho não vem de Deus. Aí, pode ficar tranquilo, porque a palavra já revelou que se você é casado com uma descrente, fala que não é para você abandonar, não, muito pelo contrário. É para você manter, né, o seu procedimento, né, postura correta, né? Se ela quiser te desejar te abandonar, é a parte dela. Mas este sonho não está sendo vindo da parte do Senhor, não, né? Sei lá, se de repente aquela mulher não estava encalhada e estava inventando um sonho para ver se desencalhava. Né? Para ver se ele se separava da mulher para ficar com ela, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, quando eu tenho sonho com as pessoas, né, alguma coisa assim nesse sentido, eu sempre gosto de lembrar daquilo que o profeta Jeremias falou, Henrique e a todos que estão nos ouvindo. Jeremias escreveu numa época muito difícil. E aí ele falou assim, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Uhum. E tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, assim, cara, se eu sei que o sonho pode ser fruto da minha imaginação e da minha mente, então eu preciso tomar muito cuidado quando eu afirmo alguma coisa. Não é verdade? Exato. Então, agora sendo bem direto, né? Bem direto. Pastor, então, o senhor acredita ou não acredita? Primeiro, eu acredito que a palavra de Deus é a nossa manifestação ordinária da vontade de Deus. Uhum. Deus pode usar uma situação de sonho. Henrique, eu entendo assim, que com muito temor, o que eu vou falar aqui, com muito respeito, né, eu acredito que Deus, eu não consigo colocar Deus numa caixinha de fósforo e vou limitar a ação e o poder de Deus. Perfeito. Deus, ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Uhum. Ele pode. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando alguém vir falar de algum sonho, ou eu tiver algum sonho, eu preciso submeter este sonho às escrituras sagradas, né? Porque se aquilo não tiver em consonância com a escritura sagrada, eu não tenho que ficar subordinado a isso. Uhum. E tomar muito cuidado para não desenvolver uma fé infantil e imatura. Uma fé infantil. Porque tem gente que começa, então, a seguir sonho, né? A ficar correndo atrás de sonhos, de sinais, né? E a gente não deve ficar correndo atrás de sinais, né? Os sinais seguirão os que creem, não os que creem seguirão os sinais. Sinais, né? Então, eu acho que a gente precisa ter discernimento, olhar, prestar atenção, para não desenvolvermos um cristianismo infantilizado, Exato. né? Exato. E ser enganado, né? Exato. Eu poderia dar 10 exemplos, pastor, porque os irmãos sabem que eu, né, vim de igreja pentecostal, e aí eu não estou colocando nada generalizado, não, mas nós sabemos que tem muitas coisas que ocorrem na igreja pentecostal, e principalmente em algumas denominações específicas,
que começam a fugir. Eu quero só colocar um ponto aqui, que eu quero reforçar um ponto que o pastor colocou. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Ah, mas eu sou da igreja X, não importa. A Bíblia sempre foi, ou melhor, ela deveria ser, para quem quer que esteja assistindo essa transmissão, essa live, a nossa regra. Por quê, pastor? A gente pega, por exemplo, o islamismo, e aí o pessoal do Irã aí, com perdão da palavra, mas o Islã nasceu a partir de uma revelação vinda de um anjo, olha, eu estou fazendo aspas aqui, de um anjo que trouxe uma mensagem para Maomé, e a partir dessa mensagem que Maomé recebe, ele cria toda uma religião em cima dessa determinada mensagem. Se Maomé fosse refletir a partir da Bíblia o pressuposto bíblico, não existiria. Então, por que eu estou criando essa base, pastor? Porque tem gente abrindo igreja, fechando igreja, casando, descasando, pecando, deixando de pecar, fazendo um monte de coisa, porque a Bíblia não é a base. Exato. É essa determinada nova mensagem, e aí qualquer lembrança lá daquele pessoal da igreja do Deus Mãe ali na Penha não é mera coincidência. Então, uma nova mensagem vem, e aí Paulo disse o quê? E aí eu lembro bem de uma aula de EBD aí que o Tiago lembrou perfeitamente, que se algo vier que tenta colocar um novo fundamento sobre o que já está posto, qual é esse fundamento? É o Cristo? Quer trazer um novo fundamento para o que já está posto? Qual que é o conselho de Paulo? Considere isso como maldito. Não era falar assim, que não é que eu não penso diferente de você, irmão, mas beijo, te amo. Irmão, a verdade de Deus não dá para a gente ficar conflitando com qualquer outra coisa. Então a base sempre é a palavra. Eu só queria dar esse reforço, pastor, porque isso não se aplica só para sonho, né? Essa base de a Bíblia como verdade para nós e como regra de fé e prática vai se aplicar para revelação, que às vezes chega uma pessoa, sonhei com você, ou estava orando e tive uma revelação, é assim, assim, assado, ou uma determinada leitura bíblica que a pessoa faz totalmente diferente e vai viver a vida a partir disso. Então, é a Bíblia. É É a Bíblia. verdade. É a Bíblia. Só esse ponto que era importante, eu Com acho. certeza. E assim, né, irmãos, a gente precisa desenvolver um cristianismo maduro, maduro, maduro. E não ficar como meninos, né? Como vento de doutrina, para lá e Sim. para cá, acreditando e sendo enganado, né?